Estamos começando mais um quadro Mulheres, uma parceria do Grupo Mulheres do Brasil com o Irlanda Talk Show. Bom, o tema de hoje é super interessante. Você já parou para pensar como que você se comunica? Bom, para falar com a gente, nós convidamos a Lucy Santos, especialista em comunicação não violenta. Lucy, seja muito bem-vinda. Obrigada, Janaína. Bom dia. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E antes de começar, eu queria propor uma dinâmica rápida aqui com você. Uma respiração 4 tempos. Pra gente sentir, né? Pra gente chegar. Eu vou pedir para que você expire, encha toda a sua barriga, e aí o diafragma vai para baixo, segure 4 tempos, murche toda a sua barriga e segure 4 tempos de novo sem respiração. Eu vou pedir para que a gente faça isso 3 vezes. Você topa? Vamos lá. Então vamos lá. Põe os pés no chão, fica confortável aí na cadeira. Você pode fechar os olhos e a gente vai fazer isso, repetir isso, faça no seu tempo 3 vezes, ok? Sentiu? Relaxa. Relaxa, a gente tá aqui, né? Essa Como respiração muda bastante. Essa respiração do diafragma, ela traz você mais pro presente com uma calma. Acredito que a gente precise isso. Sim. Eu sou a Lucy Santos, trabalho com comunicação não violenta. Eu sou formada em filosofia, rádio e TV. Aí eu fiz uma gestão em pós e aí eu comecei a estudar a comunicação não violenta nas dinâmicas. Queria aqui fazer algumas perguntas só pra gente começar. Pra gente que tá aqui, tá? Se for sim, você levanta a mão. Se for não, você fica com a mão abaixada, ok? Combinado. Quem aqui já realizou um grande sonho? Quem aqui já foi interrompida enquanto falava? Quem aqui já teve medo de andar sozinha numa rua à noite por estar sozinha? Quem aqui já fez um pedido quando, na verdade, era uma exigência? Olha aí, quanta coisa a gente tem em comum. A gente nunca se viu antes, né, Janaína? Exato. Mas a gente tem muitas coisas em comum. Então, eu trago essas pequenas perguntas para a gente ver que mesmo nunca temos nos vistos anteriormente, temos muita coisa em comum. Verdade, verdade. Lucy, bom, você é especialista em comunicação não violenta, mas esse termo ainda é um pouco confuso, né? O que é a comunicação não violenta? Muito interessante. A comunicação não violenta, quem descobriu, né, quem desenvolveu a comunicação não violenta foi o Marshall Rosenberg. Ele era psicólogo, professor, autor e mediador em relacionamentos com conflitos. Ele desenvolveu a comunicação não violenta para que as pessoas entendessem melhor nos processos de mediação como elas podiam se entender melhor mediante aos conflitos que estavam em pauta. O que é a comunicação não violenta? Antes de responder o que é a comunicação não violenta, eu vou te fazer uma pergunta. O que você entende como violência? O que é violência para você? E o que é não violência? Pois é, nós falamos sobre isso, é algo que a gente sabe o que é, mas difícil de definir, né? Eu não consegui te dar uma definição e aí não consegui pensar ainda como definir isso. Você não consegue, você não tem uma opinião sobre o que é violência? Violência eu acho que está muito interligada à agressividade, né? A questão física também, o verbal, a forma como a gente se expressa às vezes, né? Até o modo como a gente usa, né? As nossas mãos, o nosso tom de voz. Pode se tornar uma violência para quem está ouvindo. E o que você acredita que seja não violência? O contrário, né? Da mesma forma, a forma como você se comunica, o jeito de falar, né? Por exemplo, a gente quer falar, mas você tá gordinha, né? Como que a gente pode falar isso de forma diferente sem ser violento, né? Então, tem uma pensadora que eu gosto muito, que é a Simone Weil, que ela fala, inclusive eu vou ler aqui para você. Eu gosto muito do que ela define como o que é a violência. Violência é o que torna alguém submisso. Quando exercida até o final, a violência transforma o homem em uma coisa, no sentido literal da palavra, pois o transforma em um cadáver. Parece profundo, né? Sim. Mas olha só, quando transforma num cadáver, vamos pensar aí que
quando alguém mata alguém, tirou a vida, virou um cadáver. Agora vamos para a violência mais sucinta. Por exemplo, as crianças. A gente já é violento com as crianças desde sempre. Vamos imaginar uma criança, né? Eu tenho filhos, não sei se você tem. Não. Eu tenho 2 filhos, uma de 22 e um de 9. E aí eu falo assim pra ele, vai tomar banho. E ele tá na frente da televisão assistindo televisão. E aí ele fala, não mãe, não quero ir agora. E aí eu vou lá, desligo a televisão, pego ele e jogo ele dentro do banheiro. Olha, que situação mais violenta. Agora imagina se alguém faz isso com você adulto. Pega você, Janaína, vai tomar banho, Janaína. Não quero agora. Aí eu desligo a televisão que você tá assistindo, pego você e te jogo dentro do chuveiro. Então, assim, a gente nasce num ambiente de violência. A gente cresce. Então, por que fizeram com você, por que você não vai repetir? É normal. Kant também tem uma frase que eu gosto muitíssimo, eu vou trazer aqui para você, que também define a violência como violência. Kant diz assim, comporte-se de maneira a tratar a humanidade, tanto como em qualquer outra pessoa, sempre e ao mesmo tempo como um fim e nunca simplesmente como um meio. Então, resumindo para você o que é a violência é quando você trata o outro como meio e não como fim. Mas, Lucy, peraí, tô confusa. Como é que é tratar o outro como meio e não como fim? Tratar o outro como meio é, por exemplo, no ambiente de trabalho. Eu vou lá e falo assim, Janaína, eu tô precisando desse arquivo que você me entregue ele até 13h. Você vira para mim e fala assim, olha, desculpa, não vou ter como fazer isso até 13h. Eu olho para você e digo assim, como assim, Janaína? Como assim? Se você não fizer, quem vai fazer? Não, você tem que fazer. Tá ficando mais claro? Sim. Então, assim, a partir de você, eu consigo o que eu quero. E aí, a gente pode levar isso para todos os ambientes. Quando Kant fala tratar o outro como fim, o que ele está dizendo? Quando você diz assim, olha, Lu, não consigo te entregar até 13h, eu entendo a sua necessidade naquele momento. É respeitar o outro, que ele tem sentimentos, que ele tem necessidades, que ele tem uma vida ali por trás da resposta dele. E aí a gente tem que fazer isso todos os dias. É uma construção diária. Eu comecei a estudar comunicação não violenta num processo pessoal meu. Eu faço terapia há muitos anos, né? Eu acredito e só acredito que o autoconhecimento é o que te leva, que te deixa livre para as suas escolhas, né? A liberdade dentro das suas escolhas. Como Sartre fala, né? A gente é responsável e a gente vive pelas escolhas. Então, eu acredito que quando eu trato você como fim e respeito a sua opinião, respeito o seu não ou respeito o seu sim, independente da sua justificativa, porque eu nem quero ouvir o que você tem para justificar. Eu vou entender. Não, tá certo. Tudo bem, Janaína. Quando pode ser? Como podemos fazer de maneira melhor? No ambiente de trabalho. E aí você leva isso para todos os outros ambientes. Eu, com um filho de 9 anos, a gente tem diálogos intermináveis e a todo tempo. É claro, né, que com criança você vai limitando. Tem um limite dentro do que é possível e não possível. Mas dentro do limite, em casa, eu coloco 2 opções para que ele entenda que a responsabilidade de escolha é dele. E aí a gente vai dialogando. Mas você acha que eu já não ouvi do meu filho o seguinte? Mas como é que você está fazendo isso comigo? Você que trabalha com comunicação não violenta. Ele diz isso para mim. Como você está me tratando desse jeito? E aí volto para mim. Respiro. E aí tem uma coisa muito importante. Ficou claro aí da violência e da não violência? Sim, claríssimo. Você consegue, assim, você consegue me dar um exemplo? Vamos ver. Vamos trazer para o ambiente de trabalho, que eu acho que é o mais comum, né? Porque é engraçado que no ambiente de trabalho a gente não é tão violento, digamos, não tão violento, a gente não é violento quanto com as pessoas que a gente está mais próximo. Porque talvez tenha mais intimidade. Depois a gente entra nessa questão. Mas no ambiente de trabalho, como, por exemplo, isso que você falou, né? Sobre, eu preciso que você me entregue isso. Como que não tem isso? Como que não pode fazer isso? Como que não dá, né? Mas a pessoa, muitas vezes, não entende a limitação. Isso acontece muito no ambiente de trabalho porque falta a empatia. O que acontece muitas vezes é que você está num setor, né? Quando a gente fala na empresa, cada um tem um setor. Uhum. E aí, quando você não entende o que cada um faz,
você acha que aquela pessoa tem a obrigação de fazer, que é viável fazer, o que é fácil, né, de fazer, e aí as pessoas acabam sendo um pouco mais agressivas no modo de falar. Então, você trouxe uma coisa bem interessante, mas eu vou parar aí, na empatia, e a gente volta. Então, ficou claro, se eu te trato como meio, eu sou violento. Se eu te trato como um fim, eu não sou violento. Essas duas, a Simone Weil e o Kant, fala de coisas que são muito sucintas, né? Quando eu respeito o outro, quando eu respeito a sua individualidade, o seu sim, o seu não, eu não tô sendo violento. Quando eu vou além de você e para você eu consigo o que eu quero, eu uso de violência. Mas o Marshall Rosenberg, que foi o que desenvolveu a comunicação não violenta, ele traz 4 passos simples e básicos muito importantes pra gente. Que é isso que você falou. Aí você falou que no ambiente de trabalho tem muito conflito. É isso que você quis dizer, né? Você tem muito conflito porque você olha para o outro e pede, o outro não te atende. Como é que é isso? Não entendo. Às vezes a gente não empatiza. Mas a empatia, ela é uma coisa bem sucinta também. Porque as pessoas não entendem a empatia como a empatia é. E eu vou voltar no Marshall lá no comecinho. O que é a comunicação não violenta? Quando ele começou a desenvolver, ele falou assim, nós temos 4 passos importantes para que a gente entenda. A observação, os sentimentos, as suas necessidades e os seus pedidos. Como é isso? Para mim que não conheço, né? Para você, né? Para mim que não conheço. Como é que eu faço, Lu? Para você entender o que você sente, o que você precisa? Como assim? Para você entender o que você sente em você. Para você entender o que você sente. Por exemplo, na hora que você está lá precisando do portfólio X na hora tal, no seu trabalho. Para a gente entender o que a gente sente, a gente precisa se observar. E aí ele usa, né, esses 4 passos muito simples, que parecem muito fáceis. Mas como a gente cresceu em ambientes violentos, em ambientes de violência, porque a violência está incumbida em todos os lugares. A televisão, ela mostra o quê? Violência. Ela mostra violência. Coisas ruins o tempo todo. Exato. E aí você fala, como você está se sentindo? Né? O repórter põe lá e ela fala, me sinto indignada. Lá na sua casa, você empatiza por aquilo e a indignação do outro se torna sua e você quer a morte daquele que causou a dor. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado de verdade. Então, assim, se você consegue observar o que se sente, entender os seus sentimentos, e não é assim, como você tá? Tô bem ou não tô bem? É entender sentimentos mesmo, não percepções. Ah, tô frustrado, tô feliz, eu enganado é uma percepção, não é um sentimento. Eu tô me sentindo temeroso, cansado, com raiva. O que são sentimentos? Você vai conseguir entender quais são as suas necessidades. Entendendo quais são as suas necessidades, você consegue fazer um pedido com clareza. Vou dar um exemplo claro aqui pra você, pra gente, né? Faço isso diariamente, inclusive, porque sou uma pessoa violenta. Sou uma pessoa violenta, né? Olha só. Sou uma pessoa violenta com instintos de violência. E trabalho todos os dias. Eu sei que se a minha irritação me leva para um lugar que eu quero gritar, a minha voz vai alterar. Em casa, por exemplo, com meu filho. Quando eu percebo que eu tô no meu limite, porque o outro não muda quem você é. A gente é o que a gente é. Né? O outro só mostra pra você aquilo que tá incomodando em você. Não é sobre o outro, é sobre a gente. Então, quando eu tô perdendo a paciência, por exemplo, Noah, o meu filho chama Noah. Noah, vamos lá. Eu preciso que você faça o dever de casa agora. O que acontece muito em casa. E aí ele diz assim, não, mas agora eu não quero porque... E aí eu vou percebendo que aquilo vai me causando uma irritação. Então, eu paro. Observo o que eu tô sentindo. Por que eu tô sentindo aquilo? Eu entendo que a irritação tá vindo da falta de tempo que ele não fez no tempo que eu quis, então peraí. Eu controlo tudo? E a gente tem isso, né? A falsa ilusão do controle. Né? E a vida é tão incontrolável, acontece tantas coisas a todo tempo que a gente não tem... Você controla seus pensamentos? Não. Gostaria. Que dirá a ação do outro. Exato. Aí eu paro e faço assim. Então tá, Noah, vamos lá. Porque eu entendi
que a minha irritação estava vindo do quê? Da minha falta de controle, de uma coisa que eu não consigo. Eu entendi qual era a minha necessidade, pedi com mais paciência para que ele fizesse. Ou a gente entrar num acordo para ver que horas ele vai fazer a lição. Então, como é que a gente pode fazer? Mamá, ele fala, mamá, eu posso ficar mais meia hora, eu vou ler e daqui a pouco eu começo? Pronto. Entra numa negociação. O meu pedido para ele foi com muito mais clareza. O meu pedido para ele foi lógico, não foi raivoso. Que nem joga a roupa no chão. Né? Ele tem a mania, ele tem o hábito de tirar a roupa e deixar no chão do quarto dele. O espaço é dele, o quarto é dele, as limitações são dele. E aí a gente vai entrando numa negociação. Agora vamos levar isso para um ambiente de trabalho, onde você tem que entregar o seu projeto. Me dá um exemplo. Ai, tá me pegando aqui, Edu, me ajuda. Não, na verdade, eu quero dar um exemplo, assim, na vida de casado, por favor, posso? Por porque favor. Claro. Não, é porque tu falou uma coisa assim, eu só tava esperando a deixa aqui, tá? Sim. Esse exemplo que tu deu com o filho, assim, me lembrou muita coisa, assim, na minha época de casado. Eu sempre tive o meu tempo pra fazer as minhas coisas, né? Okay. Eu sempre gostei de respeitar. Por exemplo, eu vou no mercado, cara, eu não vou chegar do mercado já guardando as coisas que nem louco, não. Eu vou colocar ali no cantinho, dá 10 minutinhos, assim, ó, que eu acabei de chegar carregando um monte de sacola, depois eu levanto e faço. Então eu tive vários momentos, assim, na época que eu era casado, eu tive esses momentos de pequenos conflitos, porque tinha que ser na hora que a minha ex queria, né? Que a gente é super amigo, um beijão, até mandar um beijão pra Karen aqui, mas tinha que ser na hora. E aí, sabe, essa pressão nunca me fez bem, sabe? Eu não sei, eu senti um pouco assim, não controlado, mas sabe? Ai, não é, eu tenho que fazer isso agora mesmo, dá 10 minutos. E às vezes eu falava assim, pô, 10 minutinhos, cara, eu acabei de carregar um monte de sacola. Então, não sei, isso entra dentro dessa comunicação não violenta? Todas as nossas relações, nós somos movidos a relações, né? É mais fácil dar um exemplo de casamento, porque a gente convive e a gente tende a ser um pouco mais violento, assim, porque não sei se depois, né, você consegue explicar por que a gente tende a ser um pouco mais violento com as pessoas que a gente ama do que no ambiente. Porque no ambiente de trabalho, assim, eu não consigo dar um exemplo porque, né, eu não respondo meu chefe do jeito que eu gostaria. Então, mas não é sobre. E é interessante, olha, eu vou falar aqui com o Edu e vou falar com vocês, né? Não é sobre responder o outro como você gostaria. É você entender qual é a sua necessidade naquele momento e dizer para o outro com clareza o que você sente sobre o que ele falou ou deixou de fazer. E aí vem aonde você falou, Edu. Porque a comunicação não violenta, ela é para todos. Ela é para criança. Deveríamos ter nas escolas. Deveríamos ensinar nossos filhos. E eu vou dizer para vocês que nos últimos 3 anos que eu trabalho com isso, que eu estudo e que eu vivo isso, a minha relação com os meus filhos, com os meus parceiros, com os meus amigos, melhorou incrivelmente, significativamente. O caso que você falou assim de não é no tempo dela e não era o meu, mas é exatamente isso. E como você se sentia? Ah, cara, eu sentia péssimo, assim, porque, tipo, é o que eu falei, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, assim. Então, toda hora, quando alguém tá mandando você fazer algo, você começa a sentir um pouco acuado, né? Você fica mal, porque fala, caramba, cara, tô sendo... Já tem que trabalhar. O pessoal fica mandando fazer um monte de coisa assim. Chega em casa, que é o momento que eu tenho pra fazer as coisas no meu tempo, tem alguém pra ficar mandando em mim, então isso é um pouco desgastante. Você se sentia frustrado? Totalmente. Você se sentia pressionado? Pressionado, exato. Irritado? E é exatamente isso, porque são os sentimentos que vêm sobre o controle do outro. E aí, nesses casos, por exemplo, quando ele chegou ali do mercado, no exemplo dele, né? Com aquele monte de sacola. E tá ali, vamos lá, eu que sou a mulher dele. Porque eu tenho o meu tempo e o outro tem o tempo dele, certo? Uhum. Cheguei, quero descansar, quero beber uma água. Começo eu. Eduardo, você não vai guardar sacolas? Eduardo, mas a sacola já tá aqui há 10 minutos. Eduardo, como que você reage a isso, Eduardo? Cara, é chato, sabe? Pois é, mas aí que tá. Quando você, Eduardo, que subiu, agora eu sou Eduardo, subi com as sacolas, chegou a Lúcia aqui e vamos guardar as sacolas.
Lu, olha só. Eu acabei de chegar, eu tô cansado porque eu vim levando as sacolas. Eu preciso aqui de uns 10, 15 minutinhos. Fica tranquila, vai fazer as suas coisas, que eu vou guardar as sacolas sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento eu preciso tomar uma água, eu preciso tirar esse estresse, porque, nossa, a rua estava muito cheia, as sacolas estavam pesadas. Subi com as sacolas, sabe, todas as escadas, e eu vou fazer para você. Viu a diferença? Você não comunicou, né, Edu? Mas sabe o que acontece? A comunicação ela vai se tornando violenta porque a gente vai misturando situações. A gente vai pegando uma, pegando duas, pegando três. Quando você resolve situações, não tem. Olha, vou dar um exemplo prático. Eu tive um último relacionamento recentemente e nós ficamos juntos por 1 ano. Pessoas são muito diferentes. Uhum. E quando entendemos que pessoas são diferentes, não sou melhor ou pior que você. Não existe isso. Somos diferentes. Porque entendo que Janaína veio de um lugar, Eduardo veio de outro, eu vim de outro, que tem realidades diferentes. Não pego o meu juízo de valor e moralizo você. Como faço isso? Não tem como. Julgamentos, eles são pensamentos que vêm muito rápido. Eu sento aqui, olho para vocês, penso. Quando vem um pensamento, eu paro ele aqui, e é exercício mesmo, e funciona. Eu paro ele aqui, e ao invés de falar, Eduardo, mas de novo, você com essas sacolas no meio da cozinha? Porque eu venho com outro valor, e outros valores me levam para outros lugares. Paro na hora que eu vou falar, porque vou julgar o Eduardo como preguiçoso, como não quer fazer na hora que eu quero, como várias coisas. Eu paro meu pensamento que vai virar um julgamento, né? Porque eu vou moralizar o Eduardo a partir do que eu quero, a partir de quem eu sou, e penso, tá tudo bem. O Eduardo é outra pessoa, ele demora mesmo 10, 15 minutos para guardar 20 e eu vou passar minha roupa. E eu vou ler meu livro. É prática, é diário. Sabe, diariamente. Nessa última relação que eu comecei a falar para vocês, a gente era o extremo da diferença. E aí, você vai observando, e eu vou observando todos os dias, porque você tem que fazer mesmo, é na prática, não tem um método. Não é assim, aprendi a não ser violento. Não. Pratico a não violência todos os dias. Pratico não moralizar o outro. Pratico que o meu juízo de valor é só meu. Hoje em dia, e é prática mesmo, eu chego e olho e eu só observo. Observo mesmo. Não tem nenhum tipo de pensamento que moraliza o outro mais. Essa pessoa era muito, muito mais tranquila. E tinha um espaço de tempo muito maior para fazer as coisas. E eu sou uma pessoa super agitada. Uhum. Eu sou uma pessoa no 360. E dentro da minha agitação, eu trago a minha calma. Sabe quando eu ia falar, eu parava? Porque eu só observava. Não é sobre quem eu sou. É sobre quem o outro é. E isso vai fazendo a gente ser menos violento todos os dias. Eu tenho uma jovem adulta de 22 anos de idade. E ela retornou agora para casa, ela foi estudar, voltou agora, enfim. E nós somos muito diferentes. Ela tem uma alma incrível, uma jovem maravilhosa, assim, sabe? Cantora, artista. E desde pequena eu observava. A gente sentava na mesa para comer. Eu tô dando exemplos simples para vocês entenderem o que é violência e o que é não violência. Eu sou muito rápida. Você senta, ela come no tempo dela. Mas assim, você termina, você comeu a sobremesa, ela tá sentada comendo no tempo dela. Tem alguma coisa de errado? Não. Não é. Só é diferente Exato. o jeito dela. E é isso que a gente não é criado. A gente é criado numa sociedade de violência. Numa sociedade que eu sou melhor. Eu sou melhor porque eu fiz isso, isso e isso. Eu sou melhor porque eu gosto disso, disso e disso. O da Janaína não serve. O do Eduardo também não vai servir. Uhum. Então a gente olha para o outro num lugar de superioridade. O que mais me pega mesmo é o desrespeito. Eu tento tratar os meus filhos, o meu filho, principalmente de 9 anos, como indivíduo único, mesmo sendo uma criança.
Porque quando a gente... Eu tenho uma filha adulta e tenho um filho pequeno, então eu consigo ver a diferença de criar né, de ter um adulto já e de ter uma criança. E eu vou dizer pra você que a comunicação não violenta ajudou eu. Não grito mais. Temos diálogos muito mais honestos em casa. Ele fala pra mim, mamãe, e também faz terapia, viu? Levei, ele tá fazendo terapia, porque já que eu vou causar traumas, né? Porque a gente causa trauma. Que seja o mínimo possível. Ou que pelo menos ele entenda quem ele é. Que legal ter essa consciência. Não, e antes ele não conseguia. Ele já tá uns 6 meses, teve as férias agora. Agora ele já consegue sentar e falar assim, Noah, como você se sente sobre isso? Ele fala, mamãe, antes era assim, I'm good, I'm not feel good. Não, agora ele fala, não, mamãe, eu fiquei um pouco com raiva, eu fiquei um pouco frustrado. Porque o coleguinha da escola sentou e ele não olhou. E agora ele já começa a dizer como ele se sente. Então, aprender a observar os sentimentos, entender quem a gente é, faz com que você fale de uma maneira saudável e tenha clareza nas suas necessidades. E aí vai ali pro exemplo do Eduardo. Ele não conseguia ter clareza. Ele tinha raiva na hora que a ex-mulher dele pedia para ele guardar a sacola na hora que ele não queria. E ele não conseguia ser honesto com isso, né? Ele não conseguia falar. E aí vem uma outra coisinha. A gente sempre fala pro outro o que ele deixa de fazer. Mas não o que ele fez de bom. Não o que a gente sentiu sobre o que ele deixou de fazer. Porque tem uma diferença. Deixa eu dar um exemplo claro disso. Tem tantos aqui. Tem tantos aqui que, olha, gente. Vamos lá. Vou pegar um aqui. Ok. Eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa, então eu tenho pessoas que trabalham junto comigo. E aí, outro dia eu pedi para uma determinada pessoa e falei assim, olha, tem como, né, tá lá nesse lugar, nessa tal hora? E aí aconteceu não sei o quê. Ela disse que não ia fazer e tal, não sei o quê. Eu fiquei irritadíssima. E eu fiquei irritadíssima mesmo. Porque eu tinha um compromisso, não tinha como fazer. O que eu ia fazer? Né? Eu tinha que entregar o trabalho naquela hora e não tinha a pessoa para ir lá cobrir. E ela não foi. E aí a gente teve um problema mesmo, né? Eu tive um problema, né, profissional ali. O que eu fiz? Eu respirei fundo. E fui até ela e disse assim, olha, fulana, eu fiquei muito desapontada, uma frustração, porque eu depositei, né, o tempo, a minha hora, naquilo que não foi cumprido. Então, assim, isso me causou, eu fiquei uma chateação, uma irritação de uma maneira que você não tem ideia. Como é que a gente pode fazer para que da próxima vez isso funcione de uma maneira melhor? Ao invés, eu podia ter chegado lá e falar assim, como é que você não fez? Você não foi por quê? O cliente estava esperando. Não entregou como? A gente cresce não sabendo entender quem a gente é. E a gente aponta para o outro o que a gente sente sobre o que ele não fez. Acaba projetando. Tudo. Você fala para o outro. Como assim, Janaína? Não passou a roupa por quê? Mas era para você ter feito. Ao invés de dizer, Janaína, eu estava tão cansada aquele dia e eu realmente esperava que você passasse a roupa. Porque não ia ter como eu fazer. Viu a diferença? Muda completamente, né? E essa questão de comunicação, de você saber também expressar os seus sentimentos, como que você se sente com relação ao outro, é importantíssimo, né? O Edu trouxe o fato dele, assim, eu e meu noivo, nós somos muito diferentes, assim. Ele é super calmo, porque a criação dele também é numa família mais calma, ele é bem tranquilo em tudo que ele faz, ele tem o tempo dele, e eu sou 220, assim, né? Meus pais são super agitados, e aí eu cresci numa agitação, então pra mim as coisas, se tem uma coisa pra ser feita, tem que ser feita agora. E ele já não é a mesma coisa do Edu. E aí eu também comecei a fazer terapia e fui me entendendo também. E hoje, quando alguma coisa me incomoda, eu sento com ele e falo, olha, eu não gostei disso, né? Eu gostaria que fosse desse jeito. Como que a gente pode fazer para se ajustar aqui?
Porque a gente quer passar a nossa vida juntos, né? E aí, cada vez que isso ia me frustrando, você começa a repensar o relacionamento. Será que eu tô com a pessoa certa? Será que é isso? Mas, na verdade, quem precisa melhorar também sou eu, né? Mas então, você falou uma coisa muito importante. Cada vez que foi acontecendo. Porque a gente tem que criar o hábito de resolver situações. O meu último relacionamento acabou e eu olhei pra trás e não tinha nenhuma situação que ficou... Mal resolvida. Porque a gente resolvia os conflitos. E conflitos, eles são saudáveis. Muito. Os conflitos, eles evitam a violência. Eles evitam, de fato, o ato de violência. No conflito é que você tem o pulo do gato. No conflito você tem ideias. Eles são saudáveis. Eles são... O que dá pra gente fazer de diferente aqui? Se resolvemos situações, se resolvemos os conflitos das situações, não tem nada de errado. E assim, você falou, o que me frustra? Ainda assim, você chega pra falar o que não gostou. Diferente de falar como você sentiu sobre o que não gostou. Sim, a gente tá criando esse hábito Que é saudável. de ter essa conversa mesmo, né? Sobre o que a gente gostou, como poderíamos fazer, o que eu posso melhorar também, porque, né, eu me frustro, mas eu também tenho que melhorar, né? Às vezes a forma como eu peço as coisas pra ele, né? Enfim, eu acho que também a gente tem que fazer a nossa parte, né? E não só esperar que o outro faça. Então, porque a frustração, ela vem da expectativa. E a expectativa é de quem? Minha. Sempre. É sempre do indivíduo. A frustração é sobre o que você coloca do que você espera do outro. Por isso que a observação... Quando eu digo observar, o Marshall fala dos 4 passos lá no comecinho, mas agora eu já estou falando de uma coisa que vem. Quando você observa você, e quando você só observa o outro, sem julgamentos. Entrei aqui, olhei a sala, você disse, né? Olha, vai ser assim, 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 você me deu alguns toques. Pergunta pra mim qual era a minha expectativa. Qual era a sua expectativa? Nenhuma. Maravilhoso. Nenhuma. De verdade. Nenhuma. Eu levantei de manhã, eu fui fazer uma maquiagem, porque, né, vou me apresentar, gosto de me apresentar muito bem, mas a minha expectativa era nenhuma. Eu não pensei que tamanho era o estúdio, quem seria, como seria, absolutamente nada. Nada. E aí eu cheguei, senti, olhei, observei. Não tinha nenhum julgamento meu sobre isso. Nada, zero. Mas quando você aprende, Janaína, e é muito interessante, autoconhecimento, e para mim não existe. E se existe, gostaria muito de saber. Gostaria, sou uma pessoa muito aberta. Eu sou uma pessoa da mudança, do movimento. Se tem algum outro meio de você conhecer e se libertar de si mesmo, sem o autoconhecimento. E se autoconhecer é difícil, né? Mas é importante, né? Fundamental. Eu acredito que quando você comece, não tem um meio de voltar. Eu comecei o trabalho da não violência e tem hora que eu sou super violenta. Essa semana mesmo, eu vou dar um exemplo claro aqui pra vocês, que aí foi na hora, eu falei, não! Eu tenho uma grande amiga e ela falou de um processo dela e ela arrumou um outro terapeuta e eu fui super violenta na minha fala. Ao invés de acolhê-la, ao invés de dar suporte, eu disse pra ela, aí vai, ó. Olha como a gente é. Eu disse pra ela o que eu pensava sobre o que ela estava fazendo. E aí entra naquele lugar da empatia. O que é empatia, Janaína? É você se colocar no lugar do outro, entender o que o outro tá sentindo. Não. A gente nunca se coloca no lugar do outro. A gente nunca vai entender o que o outro sente. Primeiro, que o meu lugar não é o seu. Né? Eu não gosto dessas frases, porque pra mim ficam crenças que vão limitando. Tem uma que... Aquela, calçar os sapatos do outro. Como você calça o sapato de alguém? Mesmo que seja o seu número, a forma do pé é diferente. Então, assim, a empatia... Sabe o que é empatia de verdade? Não, explica aqui pra gente. É você ouvir o que o outro tem pra dizer sem dizer absolutamente nada. Você só confirmar com ele se o que ele está falando é o que você está entendendo. É difícil às vezes, né? Só ouvir. Então, a gente também é criado dentro de um mundo que a gente fala o quê? Que a gente quer.
A gente dá opinião que não foi dada, que não foi pedida. A gente aconselha. Como que a gente aconselha o outro? Fala sério. Esse negócio de opinião, gente. Ô, Edu. Não, olha, já tive algumas brigas aí por causa disso, mas aí também entra a questão da comunicação não violenta, Mas de é a falar na hora comunicação. assim, eu não pedi sua opinião, eu só tô querendo desabafar. Cara, Então, mas aí eu vou dar uma dica muito importante que eu, nesse longo, venho aprendendo. Que é importantíssima, gente. Eu tenho amigos. Amigos são irmãos para a eternidade, né? Eu tenho amigos que eu sei que eu vou ligar e eu digo assim, ó. Oi, tudo bem? Tudo. Você tem um tempinho para me ouvir? E aí, se a pessoa disser assim, não, pode falar, Lu. Posso te ouvir. Pronto. É aquela pessoa que eu sei. Porque, assim, é aquela pessoa que ela vai empatizar. E o que é empatia? Ouvir o que o outro tem para dizer e confirmar com a Janaína. Janaína, me confirma, é isso mesmo que eu tô entendendo? Você tá se sentindo chateada, cansada? Deve ser difícil mesmo, né? Tô. É isso mesmo, né? É isso que você tá dizendo. Tô. Porque assim, diferente de você dizer pro outro o que você acha sobre aquele que ele tá falando. Quem sou eu pra dizer pra você que eu acho que é melhor pra você separar do namorado, casar de novo, emagrecer, comprar roupa ou não comprar, gastar menos, não gastar, fazer a viagem. Quem sou eu? A empatia faz com que o outro repita várias vezes a mesma história. E sabe como o outro se sente? Muito melhor. Se você não tem um amigo assim, gente, criem relações assim. Indico pra vocês mesmo. Sabe aquele que você pode ligar e falar assim, Janaína, você pode me ver agora? E a pessoa vai te ouvir e você vai repetir a história. E quanto mais você repete a história, como você se sente? Melhor, porque você vai soltando, e aí você vai, conforme Tira você vai defeito, falando, né, as coisas. conforme você vai falando, você vai se ouvindo também, né? Esse é o segredo. E entendendo o que tá acontecendo. Porque às vezes você cria uma tempestade num copo d'água e na verdade não é nenhum problema, né? Não tem aquela história, é um problema? É. Tem solução? Tem. Então Não é um tem porque se problema. preocupar, não é um Não problema é um problema. É um Falar em problema, a gente tá com um probleminha aqui, viu? de tempo. Oh my God. Já passamos 7 minutos, mas é porque tá muito Ah. bom. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra gente jogar mais uns 5 minutinhos aqui. Então tá. Pra gente... Eu queria, sabe o que eu queria? Tipo, só Pode. Sim? sem querer cortar aqui, que você falasse assim pra gente, então, quais os benefícios de praticar a comunicação não violenta. Os benefícios, eles são todos, né? Porque quando você entende o que você sente, quando você tem clareza dos seus sentimentos, quando você entende as suas necessidades, você vai se comunicar com muito mais clareza com o outro. Você vai fazer seus pedidos de uma forma melhor. Você não vai fazer presunções, assumptions sobre o outro. Você não vai colocar o seu juízo de valor no que você pensa. Você vai começar a desenvolver a escuta empática verdadeira. Não dá conselho. E se você quiser, você pode dizer pro outro assim, você quer... Eu tô confirmando, você quer saber o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre o que o outro diz, não o que eu penso a partir do que eu quero, sobre o que o outro diz. E é diário. É incrível, porque eu falo de uma experiência minha e vocês podem mandar contatos para todas as pessoas que me conhecem. E aí eu comecei a fazer a mediação, a terapia na comunicação não violenta. Eu atendo como. E é incrível como os resultados eles são rápidos. Como você entender o que você pensa te leva para lugares de menos violência, de menos conflitos, de mais tempo para entender você e menos para julgar o outro. Né? Porque a gente tem um olhar julgador a todo momento, né? Sim. E entender que não tem melhor e pior, Edu. Somos diferentes. Somos diferentes, total. Se dá pra eu fazer o melhor, por que não? Eu sempre digo, eu tenho uma tatuagem assim que fala why not? Por que não? Legal, sim. Yeah, tá aqui, ó. Why not? Por que não? Por que eu não vou fazer o meu melhor? Porque quando eu observo, entendo quem eu sou, entendo os meus sentimentos, automaticamente eu sei dos meus limites. Então, como Kant disse, como a Simone vê, eu não vou tratar o outro como cadáver. Não vou tratar você como meio.
mas a prática diária, e para todos, é tratar o outro como fim. E aí eu deixo uma pergunta, só pra gente finalizar mesmo, Edu. Nesse mundo né, que a gente é imerso na violência, o que você, Janaína e Edu, desejaria do fundo do coração aí de vocês? Porque sem violência eu não acho que o mundo vai ser, né? A gente não vai ter um mundo sem violência. Mas que no fundo do coração de vocês, o que vocês desejariam, num desejo assim genuíno de vocês, num mundo melhor sem violência? Eu vou responder uma, mas vocês podem ficar para vocês, ou vocês podem falar. E aí fica também para os telespectadores. Eu não acredito que eu vá ver ainda esse mundo, mas eu acredito que eu quero que a minha filha, ou a filha de uma filha minha, consiga andar na rua à noite sem medo de ser estuprada. Sabe? Sem medo disso. Ela pode ser roubada, mas que na cabeça dela ela fique em paz, que ela não vai correr nenhum tipo de estupro, de violência. Esse é o meu desejo mais profundo, assim, no meu coração. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada pelo convite, gente. Profundo, né? Edu, sério, esse episódio explodiu minha cabeça, porque agora eu vou... Assim, eu achei que eu sabia de alguma coisa, mas eu descobri que eu não sei de nada. E que eu preciso entender mais sobre comunicação não violenta. Sim. E para você, telespectadores, que estão pensando como que eu posso me comunicar melhor, nós temos uma terapeuta incrível que sai voltando pra gente logo, logo. Gabi, a gente tá super aqui na torcida. A Gabi Saab, ela é patrocinadora, ela é psicóloga incrível. Então, se você precisa de ajuda, e pode complementar também com a terapia da Lucy, certo? Muito bem. Eu faço terapia de comunicação não violenta. Eu tenho a clínica aberta, eu abri a clínica esse ano. E eu indico, né? Uma comunicação clara abre caminhos pra gente, sem dúvida nenhuma. Pois é, vamos lá. Psicóloga e terapeuta juntos aí vai ajudar muito na sua comunicação. Lucy, muito obrigada novamente. Foi muito incrível esse bate-papo, né? Genial, meu Deus do céu. Foi bem legal. Extrapolamos aqui o tempo. Eu já queria que desse 1h30 aqui, só pra gente ficar falando. Aí, ó, assim. convida a Lucy de volta. Você sabe que, cara, quando ela falou assim, eu sou filósofa, eu falei, nossa, cara, quanto tempo eu já queria ter alguém aqui no podcast, sabe, pra falar. Ó. Maravilhoso. Mas tem mais coisa pra falar, né, sobre esse tema. Tem muito. O que eu trouxe aqui pra vocês é um pedacinho do iceberg, assim. É o mínimo. Mas a gente tem empatia, olha, tem muita coisa pra tratar da comunicação não violenta. E é diário, né? Todo dia a gente constrói um pouquinho. O prazer foi meu. Muitíssimo obrigada, Janaína e Eduardo. Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada. Muito obrigada por vocês que ficaram até o final. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, compartilhar com seu amigo, aquele seu amigo que tem uma comunicação violenta, sabe? Quem sabe ele não aprende alguma coisinha. Vou compartilhar comigo mesma. Obrigada, gente. E se você quiser ser uma voluntária, é só acessar as nossas mídias sociais, Grupo Mulheres do Brasil e Irlanda, e vem ser uma voluntária com a gente. Edu, novamente, muito obrigada por nos receber aqui. Um beijo e até a próxima.